Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e também da área direito, né? Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Bruna. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer para a gente receber mais uma vez aqui. Obrigada, Jonas. Prazer estar aqui. Doutor Antônio Herdes, muito prazer em lhe receber por aqui novamente. Oi, Jonas. Prazer é todo meu estar aqui no Voxcast. Bater esse papo aqui com a gente. Com certeza. A gente já sabe que o tempo de vocês é muito apertado, então só de vocês tirarem esse tempo para vir aqui, a gente agradece pra caramba. Verdade. É isso aí. Para nós é uma honra imensa estar aqui contigo e ter participado também da premiação. Uma festa muito linda, muito Poxa, linda. legal, Muita gente dedicada que faz as coisas acontecerem, né? A pergunta que não quer calar, como é que faz para montar um escritório, uma unidade e depois ter um monte por aí? Vocês têm bastante, tá funcionando em vários municípios agora, né? Sim, nós temos 9 unidades no estado do Pará, mas nós hoje atendemos 14 municípios do estado do Pará. Além das 9 unidades, nós temos os atendimentos nas outras cidades, que não necessariamente dependem de unidade, né? Então, esse ano de 2025, na verdade, desde 2024, Oliveira Marinho Advocacia atende 14 municípios do estado do Pará. E que é a capital, né? Estou em Belém também. Sim, estamos na capital. Como é que faz essa manobra para atender tudo isso? Então, Jonas, realmente é uma logística bem intensa para atender todas essas unidades. Mas, assim, na verdade, eu gostaria até de pontuar inicialmente que é um sonho realizado, né? Porque isso começa lá atrás e a gente, de fato, a doutora Bruna há de concordar comigo, nós não imaginávamos que nós fôssemos chegar a tantos, né? Que a nossa ideia, enquanto Oliveira Marinho, enquanto escritório de advocacia, é chegar a impactar ao máximo as pessoas, né? Que estão aí nesse Parazão e nesse Brasil todo. Então, assim, administrar, gerir tudo isso realmente demanda uma mão de obra, uma logística, recursos de toda a ordem, né? Humanos, financeiros. E a gente está nessa correria, graças a Deus, para atender toda essa demanda espalhada aí aqui no estado do Pará. Acho que a tecnologia também ela ajuda um pouco, né? Nesse sentido de estar reunião online, atendendo. Sem sombra de dúvida, principalmente para gerenciar. Gerenciar é tudo com tecnologia, porque fazer o gerenciamento de todas essas unidades sem necessariamente estar lá fisicamente é graças à tecnologia. Maravilha, maravilha, não tem como, né? E aqui na nossa região tem um agravante das distâncias, né? Sim, absurdo. Porque não tem como... Isso, quando nós começamos não tinha todo esse aparato de tecnologia, tinha internet, mas não toda essa tecnologia. Isso. Então, isso demandou muito da gente estar fisicamente em todos esses lugares ao mesmo tempo. E aí, viagens longas, viagens de barco muito longas, de lancha, de carro, estradas, né, que não podem nem ser consideradas, não atende nem os critérios de estradas, né, estradas de barro mesmo, cheio de buraco, que faz com que a viagem seja mais cansativa, mais perigosa e mais demorada. Mas foi como nós começamos. Eu sempre costumo dizer que tem um preço. Tu tem que estar disposto a pagar o preço. Né? Seja lá no que for que tu faça na tua vida, tu tem que estar disposto a pagar o preço. Se não tiver essa... E muita coragem, né? Determinação, sim, vontade, senão a pessoa desiste. A maioria desiste, na realidade, né? Na verdade, é isso que acontece. Né? Pesquisas mostram exatamente isso. De cada 10 empresas, que pelo menos 7 fecham suas portas nos 3, 4 primeiros anos. Exatamente por isso, porque demanda uma resistência, eu diria mais, demanda uma resiliência, né? muito forte para você gerenciar toda essa gama de situações que surgem, adversidades que surgem. E, de fato, a tecnologia ela agrega demais, né? Porque, como bem pontuou a Bruna, na realidade, no início era um desafio. As distâncias são realmente espantosas nesse nosso estado. A gente mora num continente, né? Exatamente. Então, a gente realmente tinha que se deslocar, pagar o preço, ir para comunidades, para, enfim... alcançar as pessoas é um desafio, era um desafio muito grande. Hoje não, está mais fácil com a questão tecnológica, realmente você faz as reuniões, né, as audiências virtuais
próprio Poder Judiciário está aí mostrando, Sim, né? Esse encurtamento e essa forma de chegar às pessoas de uma maneira bem mais rápido, bem mais célere. Então, isso é muito importante, porque agrega em todo e qualquer trabalho, empreendimento. Mas mesmo assim, periodicamente, vocês estão passando pelas unidades, né? Fisicamente, né? Sim, fisicamente, o atendimento virtual em todas elas. Não é o fato só de nós termos desenvolvido um método, da gente ter ido nas cidades, não é só esse fato. Né? O fato preponderante do Oliveira Marinho Advocacia ser o que é hoje é porque nós fomos escolhidos pelas pessoas, é porque as pessoas nos escolheram, é porque as pessoas nos escolhem todos os dias. E aí nós temos as pessoas que nos escolhem por ser nossos clientes, por ter conhecido nosso trabalho, e tem aqueles que não necessariamente são nossos clientes, mas que gostam do nosso trabalho e que compartilham o nosso trabalho. Né? Isso faz com que o Oliveira Marinho seja o que é hoje. É o que é porque nós fomos escolhidos pelas pessoas. Né? Isso para nós dá uma satisfação muito grande. E isso também, Jonas, é um motivador. É um motivador, porque quando a gente fica pensando, sim, gente, todo mundo enfrenta desafio. Em todos os ramos, não existe um ramo que você vai empreender que é um céu de brigadeiro. Não. Todo lugar vai ter desafios. Agora, se você procurar lá por que você está lá, se você procurar a razão, se fizer sentido para você, se estiver alinhado ao seu propósito e aos seus valores, você vai continuar lá. E aí, quando a gente pensa em desistir diante dos desafios, a gente pensa, cara, aqui é aqueles que compartilham nossos vídeos sem nunca nos conhecer, aqueles que rezam por nós sem nunca ter nos visto, aqueles que ajudam nos nossos projetos sociais sem sequer ser nossos amigos, sem ter nenhuma relação de contato conosco, mas se a gente postar lá que a gente tem um projeto social, a pessoa doa, a pessoa vai servir. Desse ano de 2024, nós tivemos a segunda edição do projeto Brilho Natalino, e eu acho muito interessante que o número de pessoas que ajudaram foi infinitamente maior do que o de 2023 e o número de pessoas dispostas a servir. E nós estávamos fazendo uma análise sobre isso, eu e o Antônio Edson, como é que isso aconteceu, né? Como é que a gente conseguiu? O projeto de 2024 foi maior, lógico, foi mais caro, demandou mais mão de obra e nós tínhamos isso tudo em abundância. Foi o ano em que o Oliveira Marinho Advocacia menos investiu, porque no primeiro ano, 89% do investimento foi do escritório. E esse ano de 2024, não. 30% foi do escritório, o resto tudo foi doação. De Óbidos, de Santarém, de Oriximiná, de Belém, até de São Paulo, algumas pessoas da internet doaram. Então, você sabe que as coisas assim, caraca, tô cansada hoje? Estou. Mas tem gente que está esperando. Tem gente que está esperando. E olha, os projetos sociais, eles surgiram. O Oliveira Marinho tem 7 anos. Completou 7 anos em 27 de dezembro de 2024. E os projetos sociais, o mais longo tem 3 anos de formação. Eu gosto de fazer esse comparativo porque às vezes as pessoas, e principalmente na área do direito, pode achar assim, mas como é esse projeto social? Não, o nosso projeto social ele existe graças aos honorários que os nossos clientes pagam. Temos projetos sociais que funcionam exclusivamente com o dinheiro do Oliveira Marinho Advocacia e não está nas mídias sociais. Porque a gente não entende, a gente entende que não é esse o objetivo final. Mas aí eu tive essa convicção, eu vou usar essa expressão. Você pode achar que falar com Deus é Deus falando lá de cima do céu, ele pode lhe mandar mensagem, ele pode ser subliminal, você pode ter uma convicção de que aquele era o caminho, de que a gente precisava compartilhar. Porque compartilhando os projetos sociais, a gente influenciaria outras pessoas a contribuírem. E depois, o resultado de compartilhar foi esse do Brilho Natalino, o primeiro deles, que nós já temos o resultado aí fantástico de 2024. Pretendemos em 2025 fazer em 2 comunidades. O projeto foi realizado numa comunidade quilombola de Óbidos. Ela ainda está no processo de titularização, a comunidade Arapucu, e nós pretendemos fazer em 2 comunidades de Óbidos no ano que vem, e o objetivo é não fazer só numa cidade, fazer em outras cidades, né? Outras pessoas que apoiam o projeto, outras pessoas que queiram ser voluntários, enfim, é um motivador. Muito bom, muito bom.
parece assim que também eu já tinha conversado com vocês sobre projetos sociais. Sim. Isso também que move o casal, né? Com certeza. Eu acrescentaria que, na realidade, todo projeto, por exemplo, casamento, né? Que uma empresa, um empreendimento, ele é movido ou deve ser movido, eu sempre gosto de expressar isso, ele deve ser movido por um propósito. Se em qualquer empreendimento que você ouse ir adiante, não houver esse propósito, as coisas não vão funcionar, ou vão funcionar de uma maneira capenga, de uma maneira sem brilho. Então, eu entendo que o Oliveira Marinho adotou esse caminho por ter realmente um propósito de impactar vidas no interior dessa Amazônia, da Amazônia. Tanto que é o nosso lema, né? Transformar vidas no interior da Amazônia, através da informação. Então, você, quando ousa com esses programas, esses projetos, eu tenho a certeza de que nós estamos contribuindo com a nossa parcela, né, de responsabilidade social, e eu acho que isso pode inspirar outras pessoas. Na verdade, o que nós queremos é que isso se transforme exatamente numa corrente, né, em que mais pessoas possam agregar, né? Porque a gente transforma o mundo. Transformar pessoas é transformar o mundo, e não o contrário. Doutora, esse projeto, eu queria entender como é que ele funciona, né? Vamos falar primeiro do projeto natalino. O projeto Brilho Natalino, ele tem um lema que é Iluminando Futuros. A gente não dá brinquedos, a gente leva uma experiência para aquelas crianças que geralmente não têm uma experiência tão feliz de Natal, por estarem ou em periferias, ou em comunidades distantes, ou pelos projetos sociais por si só não chegarem até elas em razão da geografia, da distância, de necessidade de barco. Então, a nossa ideia é levar vários serviços que façam com que essa criança tenha uma memória muito linda do Natal. Então, nós não damos brinquedo, mas nós levamos pipoca, proporcionar momento para essas crianças. Vários brindes que não são brinquedos, são relacionados à comida. Temos lanches de todas as naturezas, de vatapá, de cachorro-quente, de todas as formas, várias brincadeiras. Temos palhaços. A ideia é proporcionar. Aí tem a foto, tem a árvore de Natal com painel de Natal. Desse ano nós tivemos até a decoração de Natal, foi patrocinada por uma empresa de decoração. E aí o palhaço foi uma pessoa que se dispôs a servir. Então, todas essas coisas, elas são feitas parquinho, escorregador, várias opções de coisas que são montadas do parquinho. E a ideia é que seja um dia muito feliz para aquelas crianças. Não só para as crianças, mas para os pais das crianças também que os acompanham. Que felicidade. Então, eles tiram a foto, levam a foto naquele painel de Natal, levam impressas para suas casas e tudo é gratuito. Tudo do projeto é gratuito. Legal. E as pessoas, vocês falaram que no primeiro ano o custo maior foi do escritório. Como é que essas pessoas começaram a chegar no projeto? Pois é, elas começaram a chegar exatamente por conta da expressividade que se deu a partir do primeiro ano, exatamente. Então, observaram que aquilo funcionava, que era importante levar aquele projeto a comunidades e tudo mais. E foi realmente uma grata surpresa, não tenho a menor dúvida disso, Jonas. Sim. A gente observar que as pessoas foram agregando, né, a partir do conhecimento, porque foi levado a informação do Brilho Natalino, Iluminando Futuros, né, nas redes sociais. Chegou longe, e chegou muito longe. Veio gente de todos, até eu posso dizer, de outros estados, né, também. Então, assim, para nós é uma satisfação imensa, porque a gente leva... Eu vou definir essa palavra, apesar de ser um dia só, para aquelas crianças, não só para as crianças, para os pais, para as famílias que estão envolvidas, leva esperança para aquelas pessoas, com certeza. Então, assim, é muito bonito a gente ver, observar que as pessoas estão chegando. Eu tenho certeza que as novas edições serão muito mais encorpadas, digamos assim, né? As pessoas certamente irão participar com muito mais intensidade. E quem ganha, com certeza, é a comunidade que foi escolhida para aquele projeto ali funcionar naquele dia. Né? Qual foi a comunidade que vocês fizeram? Este ano foi o Arapucu, né? Uma comunidade próxima a Óbidos, acho que 20, 30 minutos de carro, a gente chega lá. Todo mundo feliz, estava lá, com certeza.
Isso. Aí vem aquelas lembranças da infância de vocês, né? Mas Que tá com lá, certeza. passa um filme na cabeça. Verdade. Se eu tivesse tido essa oportunidade na infância, essa é a ideia, né? Que a gente proporcione aquilo que nós não conseguimos ter na nossa infância. Proporcionar novos momentos para as pessoas. E essa forma disruptiva de ver as coisas, de pensar o mundo, de agir, ela não vale só para projeto social, ela vale tudo. Eu lembro que quando a gente começou o escritório de advocacia, por muitas vezes eu enfrentei piadinhas do tipo, olha, essas pessoas que vocês atendem, elas gostam mesmo de copo descartável, elas gostam de cadeira de plástico. E várias vezes eu pude presenciar esse tipo de brincadeira sem gosto, sem jeito, sabe? Desrespeitosa, como quem desaprovasse a nossa conduta e o nosso comportamento como um escritório de advocacia completamente do interior e que oferecia a experiência de capital. Essa era a nossa ideia, era que fosse tudo bonito lá dentro, era que a xícara fosse bonita, o copo fosse bonito, a bandeja da melhor possível, a cadeira, a poltrona, o sofá, a tinta da parede. Então, a ideia era que proporcionasse para o nosso cliente essa sensação de que ele estava num escritório parecido com um escritório de capital, no sentido de conforto, de ornamentação, de beleza. E isso foi disruptivo na advocacia também. Eu acrescentaria que a experiência para o cliente de que ele é importante, que se ele nos escolheu, é porque realmente nós temos um propósito de ofertar a melhor experiência para ele. E a melhor experiência, claro, passa sempre, Jonas, pela humanização na recepção dessa pessoa. E é isso também que explica o sucesso, uma parte do sucesso do Oliveira Marinho, que realmente nós tratamos com humanidade, as pessoas que ali estão, dando o melhor, ofertando o melhor, desde ali o atendimento até as explicações técnicas numa linguagem simples que ele entenda. Afinal de contas, o nosso público é um público que realmente são pessoas simples que vão buscar seus benefícios e tudo mais. Claro que a gente tem outras carteiras também dentro do nosso escritório do direito e tudo mais. Mas a grande parte realmente nós atendemos ao direito previdenciário. E como tal, a gente procura passar o melhor para essas pessoas que nos procuram. Então, eu acho que passar para a pessoa, para o cliente, que ele é importante, que ele está ali, que ele foi recebido da melhor maneira possível, isso é uma satisfação muito grande, porque isso demonstra que nós tratamos com humanidade aquelas pessoas que nos procuram. E o respeito, né? E isso certamente transforma pessoas. Você fala de seguridade social, a pessoa, lá vocês atendem o cara que faz a farinha, que apanha o açaí. Isso, a gente atende do produtor, do coletador, que não é assim que chama, o coletador de açaí no Pará, né? A gente atende o pescador, o agricultor, e atende o empresário, atende de todos os níveis sociais. Nós temos uma advocacia previdenciária e trabalhista e civil altamente especializada. E isso faz com que a gente tenha todas essas carteiras de cliente no nosso escritório. Mas nós temos um público preponderantemente de agricultores e de pescadores. Se eu pudesse metrificar, eu diria para você que cerca de 80% do nosso público é agricultor e pescador. Se eu pudesse, não, eu tenho como metrificar, porque nós temos um sistema que metrifica tudo isso. Então, o nosso público maior é pescadores e agricultores, sim. Principalmente por essa linguagem traduzida, sabe? Por essa linguagem fácil de traduzir o direito para eles, na forma como eles podem compreender, como eles conseguem compreender, levando em consideração principalmente aquelas pessoas mais idosas que tiveram pouco acesso ao ensino. Então, ser mais claro possível e objetivo faz com que eles compreendam acerca dos seus direitos. Mesmo que aquela pessoa já esteja aposentada, mas em algum momento da vida ela vai precisar de um daqueles direitos, porque a gente não fala só sobre direito previdenciário. A gente fala sobre vários assuntos, né? Direito do consumidor, orienta as pessoas sobre diversas possibilidades, né, que ele pode encontrar ali no dia a dia, e ele vai saber como agir, ele vai saber qual é o direito dele. E tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que é: cidadão orientado não é passado para trás, né?
Esses dias, Jonas, eu tive uma experiência que a gente costuma dizer assim, eu zerei a vida. Eu acho que algum YouTube de jovens já falou isso. Zerei a vida e eu ouvi em algum lugar e eu achei, assim, incrível. Eu encontrei uma colega advogada que eu admiro muito, que já tem muito mais tempo de caminhada do que eu, uma mestre, uma pessoa muito respeitada. E ela, quando me encontrou nesse evento, ela me falou uma coisa que me marcou profundamente. Ela falou, eu admiro muito o trabalho de vocês, eu não tenho o menor contato com ela, nunca mais tinha encontrado pessoalmente, só admirava o trabalho. E ela disse assim, vocês moldaram, vocês impactaram a advocacia na nossa região. E eu sou muito, muito orgulhosa do que vocês trouxeram para cá. Eu falei, mas como assim? Sabe quando a gente fica sem entender, porque foi um elogio tão grande de uma pessoa que eu admiro profundamente. E ela disse, porque vocês começaram a fazer vídeos, vocês traduzem direito para as pessoas e logo as outras pessoas também começaram a fazer de forma mais intensa. Vocês inovaram em escritórios bonitos, mesmo sem ser uma grande banca de advocacia, ofereciam o melhor escritório. E hoje a gente vê cada vez mais os escritórios de advocacia oferecendo o melhor possível, a melhor experiência para os seus clientes. E aí é disruptivo. É realmente esse pensamento disruptivo e esse comportamento, ele vale para várias áreas da nossa vida, né? Não só para os projetos sociais, mas para a vida pessoal também. E eu fiquei assim muito feliz e honrada. Tenho certeza que ela vai assistir esse podcast, porque tem gente que tem, na minha visão, eu admiro algumas pessoas, assim, essa daqui tem moral, essa daqui é uma pessoa, e ele leva em consideração muitos critérios para chegar a essa conclusão, e ela é uma delas. O elogio dela é como se fosse uma legião de elogios, né? Ele vale, exatamente. Digamos assim, ele vale muito mais, né? Exatamente. Tem mais peso, né? Isso mesmo. Doutor, existe uma diferença quando se trata de direito previdenciário, de uma pessoa que trabalha com CLT para alguém que não trabalha? No caso, essas pessoas que são atendidas lá, a gente falou do coletor. É coletor de açaí, doutor? Não, é peconheiro. Peconheiro, ó. Peconheiro. Peconheiro. Essa é a forma correta. É a forma pecônia, correta. Vem da pecônia, né? Sim, de fazer exatamente. Tal. Existe uma diferença? A lei é igual? Não, são institutos, digamos assim, afins, mas cada um definindo a sua área, né? Então, o direito previdenciário cuida realmente dos benefícios, aposentadoria, pensão por morte, BPC, o salário maternidade, por aí vai, benefícios, né? A questão trabalhista já está moldada mais para a situação da consolidação das leis do trabalho, da CLT, né? Naquela relação empregado-empregador. Então, tem essas duas áreas. Bem definido, né? São bem definidos. Né? Exatamente, são bem definidos. E nós atendemos lá, temos um corpo de advogados especialistas nas duas áreas. Mas o peconheiro, por exemplo, se ele sofreu um acidente, como é que ele faz para ele comprovar que realmente... Pois aí ele vai ter que se submeter a um tratamento, à expedição ou à emissão de um laudo médico que comprove a sua incapacidade diante de uma lesão, de um acidente grave, e aí ele pode postular, obviamente, um benefício. É nesse auxílio que vocês trabalham? Que nós trabalhamos também. Tem o auxílio acidente, o auxílio doença, né, os benefícios por incapacidade, que é a questão da incapacidade temporária, permanente e tudo mais, mas isso tudo, Jonas, depende, obviamente, de um laudo médico que ateste realmente aquela incapacidade para o trabalho. Mas ainda voltando um pouquinho, eu recordei que ainda há pouco eu falava da importância, né, do cliente, dele se sentir importante, e aí eu lembrei que a Bruna falando sobre a questão disruptiva, né? E, de fato, eu acho que nós ousamos, enquanto escritório de advocacia, numa época em que você fazer todo esse movimento soava meio estranho para os demais escritórios, digamos assim. Oferecer a melhor estrutura, digamos assim, para o nosso público. Mas tem uma coisa que eu acho que faz muito a diferença no escritório de advocacia e no empreendedorismo como um todo, que é justamente a prontidão, a resposta à demanda do cliente. Quando você responde com celeridade, com seriedade, com rapidez,
você ganha aquele cliente, você conquista aquele cliente. Por que eu digo isso? Porque eu já tenho alguns anos de advocacia, eu já tenho mais de 25 anos de advocacia. E eu lembro que lá atrás, eu não vou dizer e nem quero aqui ferir suscetibilidades, absolutamente, mas era uma percepção minha ali atrás. Quase como assim um status, o cliente chegar, ele ficava esperando lá, 2 horas, 1 hora para ser atendido. Aquilo como se fosse algo que fizesse a diferença no atendimento. O profissional é bom, ele está trabalhando. Ele quer rapidez hoje. Ele quer resolver, que seja resolvido a sua demanda num espaço de tempo mais rápido possível. E o Oliveira Marinho trabalha com essa perspectiva, né? Ou nós trabalhamos com essa perspectiva de dar uma resposta célere, rápida, porque eu acho que isso impacta positivamente a vida das pessoas, né? É uma questão até de dignidade das pessoas. De dignidade, a pessoa exatamente. ela tem seus afazeres, ela tem seus filhos, ela tem seus compromissos. Correto. Né? Então, acho que essa questão disruptiva, que nem deveria ser, porque isso é uma demanda natural até. Eu acho que isso é importante a gente pontuar. Sim, com como certeza. uma forma, porque eu acho que todos, hoje a gente já observa realmente os colegas advogados, as bancas de advocacia também, indo nesse mesmo filão para dar uma resposta super rápida. Isso é muito importante. Quem ganha, no final das contas, é o cliente, a sociedade, né, com a rapidez na resolução dos conflitos que são colocados para a gente. Doutora Bruna, quando foi que vocês perceberam que nós precisamos fazer isso, para a gente seguir em frente, para a gente ser referência, melhorar? Ou ou já nasceram com esse propósito? Não, nós não nascemos com esse propósito. Se a gente disser que a gente nasceu com esse propósito, é mentira. Eu digo do escritório, de quando fundaram o escritório. Não, nós não tínhamos um propósito de ter várias unidades, nós não tínhamos um propósito de sermos do tamanho que nós somos hoje. Nós tínhamos um propósito claro de transformar vidas através da informação. Inclusive, essa é a missão do Oliveira Marinho Advocacia. Mas não imaginávamos que chegaríamos à proporção que temos hoje. Nunca passou pela nossa cabeça. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, conforme os anos foram passando e o serviço foi prestado e estudando sempre, encontrando formas de prestar o serviço cada vez melhor, as melhores atualizações, os melhores cursos do Brasil e de fora do Brasil. Então, essa missão de aprender cada vez mais, isso nós tínhamos um propósito. Nós vamos oferecer o melhor para o nosso cliente. E até hoje nós temos isso, né? Se eu pudesse apresentar o livro, não é um livro de caixa, como a gente diz hoje, porque não é mais livro, é tudo digital, mas se eu pudesse mostrar o programa financeiro da empresa, o quanto nós investimos até hoje em conhecimento, não só para nós, para os nossos colaboradores, é cultura nossa saber o melhor, é cultura nossa aprender nos melhores cursos do país e fora dele, é cultura nossa investirmos em conhecimento, porque nós acreditamos fielmente que conhecimento transforma vidas. Então, se tu perguntar assim, tinha esse propósito? Não, mas a gente sabia que o conhecimento ia transformar vidas. E aí foi de uma proporção tão maior do que nós imaginamos e fugiu completamente assim do tamanho do nosso sonho. Nosso sonho era prestar um excelente serviço em um escritório de advocacia pequeno, ponto. Isso foi tomando proporções, né? Hoje nós temos demanda para abrir escritórios em outras partes do Pará, que nós não fomos ainda por conta da geografia, por conta de uma série de desafios, mas só para que tu compreenda, hoje nós atendemos clientes do Nordeste do Pará, né, do Sul do Pará, fugiu a proporção. Nós temos cliente do Mato Grosso do Sul e que nunca pisou no Pará e que encontrou o Oliveira Marinho através das redes sociais. Nós temos cliente do Nordeste que nunca pisou no Pará também, mas que confia no Oliveira Marinho através das redes sociais. E tudo, eu acho muito interessante isso, que todos esses resultados também foram de maneira orgânica. Porque muito se fala no tráfego pago. Eu até brinco, a gente está investindo até hoje no tráfego pago, esperando esse resultado desse tráfego pago, desses vídeos patrocinados, mas o que dá resultado mesmo é o engajamento das pessoas, a pessoa gostar, o boca a boca, é o testemunho.
Nada mais valioso do que o testemunho de alguém que foi no Oliveira Marinho, que foi bem atendido. E quando chega aquelas causas extraordinárias, assim, bem difícil mesmo, que é revertido, aí é que a coisa se espalha de uma maneira que a gente não tem como controlar, né? Que bom que é positivamente. Mas, por exemplo, causas... O direito previdenciário, Jonas, ele é muito complexo. Muito complexo. Não tem como um excelente profissional dominar todas as áreas do previdenciário. Hoje, para você ter ideia, tem advogados especialistas só em aeromoças, só em aposentar aeromoças. Temos profissionais especialistas só em aposentar marítimos. Então, se você disser, eu entendo tudo, de tão complexo que é. Nós temos grandes profissionais, especialistas, só em atividades especiais de soldador, de frentista. Então, é muito complexo, exige muito estudo. E o que a gente vê ou via com mais frequência no passado, hoje o curso é fácil. Com a era depois pós-pandemia, você faz todos os cursos dentro da sua casa. Você só não sabe se você não quiser. Até de graça no YouTube tem. Então, só não estuda quem não quer, né? Por falta de conhecimento não pode ser, mano. Porque tem conhecimento hoje na palma da tua mão de graça e todo mundo praticamente tem acesso à internet hoje. Então, o direito previdenciário ele é complexo e ele exige uma postura do profissional de ter a noção da complexidade que é. Não existe resposta certa, não existe respostas iguais para casos diferentes. Cada caso é um caso específico que demanda um tempão, que demanda um estudo sobre aquilo. Ah, mas eu já sou especialista nisso. Tem caso que você, só de olhar, você já sabe o que vai fazer. Mas tem outros que demandam que você estude mais, que você vá atrás. E aí, o que aconteceu... E o que aconteceu, eu vou falar de uma forma no passado, porque hoje tem muito mais advogados e advogadas previdenciaristas capacitados, altamente estudiosos, né? Claro que eles são muito guerreiros, principalmente do passado, porque numa geografia dessa, da Amazônia, o cara sair para estudar fora naquele tempo era difícil demais. É verdade. Então, eu tenho que reconhecer que quem trabalhava na advocacia previdenciária aí dentro dos ditames éticos da OAB, cara, já era um vitorioso, porque o cara desbravar essa Amazônia no peito e ainda ter que saber e ainda ter conhecimento, tendo pouco acesso a estudo como tinha antes, é coragem, tem que ser respeitado. Mas hoje se exige, sim, cada vez mais. Sabe, se você quiser ser um bom profissional, eu até brinco com isso, você vai ter que morrer estudando. É uma realidade. Na área que você tiver, você vai ter que morrer estudando. Sim. Vocês estão sempre abertos para novos conhecimentos, Sim, né? Com certeza. Essa é uma vocação natural que todo advogado que se preza, digamos assim, deve ter na sua vida, né? O aprimoramento, porque você conclui o curso de graduação, pode até fazer uma pós e depois parar, isso é impensável, porque o direito, ele é muito dinâmico, né? Tinha um professor na faculdade que dizia, né, que mudou uma vírgula, cai uma estante de livros de conhecimento. E o direito é assim, não é uma regra matemática, na verdade requer estudo, interpretação de uma norma a ser aplicada num determinado fato social. Então isso demanda muito conhecimento. E o conhecimento demanda um esforço, demanda o pagamento de um preço para isso. E você não pode parar, porque se você quiser realmente ofertar o melhor para a sua clientela, você tem que estar ali, como diz o pessoal, na crista da onda, em termos de conhecimento. E eu acho assim importante pontuar isso, porque, na realidade, quando você estuda, quando você adquire esse conhecimento e você se torna um expert, né, uma pessoa realmente especializada naquele assunto, você tem condições realmente de levar o melhor, de dar o melhor, de passar o melhor, a melhor defesa para aquela pessoa que vem com as suas dores e seus clamores, né? Você tem uma condição muito melhor de atender. E eu gostaria também de dizer que, assim, a tecnologia é muito importante, né? Porque a doutora falando a respeito das pessoas que desbravaram antes, quando não tinha, nesse interiorzão da Amazônia, verdadeiros super-heróis, como diz o meu filho, para levar realmente o direito previdenciário, para atender as pessoas que estavam distantes. E eu acho assim, hoje, a tecnologia, ela
permite com as redes sociais também que se leve a informação a essas pessoas. E você desperta essa consciência jurídica, essa consciência do direito, dos interesses ali que estão muitas vezes escondidos para aquela pessoa. De repente ela ouve aquela informação, opa, eu tenho direito a isso aqui. Que bacana, que bonito isso, aflora a necessidade, é uma dor que ela tem, é uma incapacidade que ela tem, e naturalmente ela vai procurar o profissional que possa atendê-la. Então, isso para mim, essa democratização, digamos assim, do direito e, sobretudo, essa consciência jurídica despertada, isso é muito bonito numa sociedade. Acho que a gente está indo nesse filão aí de preenchimento dessa situação muito importante para a sociedade. Você falou que tem quantos anos? Mais de 25. 25, que a doutora Bruna está... Eu estou com 8 anos de advocacia. Pois é, quando você une essa vontade de aprender cada vez mais, com o conhecimento que a pessoa vai adquirindo no dia a dia, né? Você já defendeu centenas de casos, então... Sim. Verdade. Toda essa bagagem, todo esse conhecimento, quando você une com aprender mais, né? É muito melhor. Quando nós iniciamos o Oliveira Marinho Advocacia, a nossa vontade inicial era trabalhar só com trabalhista. Isso. Porque a expertise do Antônio Edson é da trabalhista, né? Todos os anos de trabalho dele é voltado para o trabalhista, e eu era uma excelente aluna de Direito do Trabalho. E quem é minha professora vai assistir, vai confirmar isso, que eu amava o Direito do Trabalho. E aí veio a reforma trabalhista. Quando ocorreu a reforma trabalhista, eu perdi o interesse por Direito do Trabalho, mas já tinha começado a estudar o Direito Previdenciário, porque de alguma forma, em alguns pontos, principalmente nos benefícios por incapacidade, para aquelas pessoas que são empregadas ou funcionários de município, eles se complementam. Então, eu precisava saber um pouco de previdenciário para atuar cada vez melhor no trabalhista. E aí acabou que eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Eu sempre falo por que eu me apaixonei pelo direito previdenciário, porque aquela pessoa que diz que ela não é influenciada e ela é muito distante do que os pais fizeram ou do que aconteceu com ela na infância, talvez tenha alguma coisa errada aí, porque nós vamos inconscientemente seguindo esses caminhos, né? A minha mãe morreu, eu tinha 17 anos de idade, e eu não tive direito à pensão por morte quando ela morreu. Quando ela faleceu, eu cheguei até a procurar um advogado que tinha próximo ao município em que ela morava. Eu já estava fazendo faculdade, já morava em Santarém, e fui para o Ceará, para o velório da minha mãe. E eu tive uma surpresa, não, a sua mãe não deixou direito à pensão por morte, porque ela recebia um benefício assistencial do governo. Naquela época eu estava no início do curso de Direito e não tinha clareza que benefício assistencial era aquele, mas aquilo me impactou muito, porque ela disse, em outras palavras, que minha mãe não tinha provado para o Estado que era agricultora. E eu sabia que minha mãe era, porque eu plantava com ela. Eu sabia quantos caroços de milho botava numa cova, eu sabia como era que cavava, eu sabia quando a gente tinha que colher o feijão, como era que a gente guardava nas garrafas PET, como é que minha mãe não era agricultora. Então, naquele momento, eu me sentia, assim, completamente abandonada, porque não tinha ninguém, né, a não ser o meu pai, que morava no outro estado, para me ajudar financeiramente, e minha mãe se foi. E aí, inconscientemente, que eu só tomei consciência disso, acho que uns 2 anos atrás, que eu estava fazendo o que eu havia prometido. Nenhuma mulher mais vai morrer e vai deixar um filho desamparado. E hoje essa é a minha maior missão, né? Eu fico emocionada quando eu falo sobre isso, porque às vezes as coisas nos causam traumas profundos, e a gente pode escolher o que a gente faz com esse trauma. Ou a gente se levanta e faz com que outras pessoas não passem mais por isso, ou que você diminua. Eu não tenho como acabar essa possibilidade do mundo. Seria loucura falar disso. Mas eu posso diminuí-la sensivelmente. E essa é a minha missão, é diminuir o número de Reginas, que era o nome da minha mãe, da minha primeira mãe adotiva, o número de Reginas que morreram sem provar para o Estado que eram agricultoras. Morreram sem ter a dignidade de ter o seu ofício reconhecido. E morreram deixando a filha desamparada, porque o Estado não entendia que os documentos que minha mãe tinha era suficiente para provar que ela era agricultora. Imagina isso na Amazônia, gente. Imagina isso na nossa geografia.
A geografia do Pará, cara, cabe quantos países aqui dentro desse? Imagina isso na Amazônia. Eu estou falando disso lá no Ceará. E a pessoa que é com um muito estado... menos informação, muito menos Sim, informação, né? menos informação, menos acesso. A nossa geografia por si só já impede que as pessoas acessem documentos. Tudo é muito distante, tudo é muito longe. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, a mulher veio tomar uma vacina ou aplicar uma vacina e se negaram a aplicar a vacina na criança. E eu estava, por acaso, nesse posto de saúde, que eu tinha levado meu filho para tomar uma vacina, e eu escutei aquela conversa que a atendente ainda deu um ralho na mãe da menina. Porque a senhora é irresponsável, não tirou a certidão de nascimento, ela ficou tão envergonhada. E aí lá vai eu me meter. Fui lá perguntar para a mulher onde ela morava, quebrei o clima, onde é que a senhora mora? A senhora mora longe? Eu moro longe, a senhora... Ela disse, eu paro aqui na casa do fulano e tal. Final das contas, ela navegou 16 horas para chegar no posto. Ela tinha 6 filhos. Ela não tinha com quem deixar os filhos e nem tinha dinheiro para pagar a passagem de todos eles para vir no barco. Como é que essa mulher estava com frescura para tirar a certidão de nascimento dessa criança? Tinha agendado no cartório, o cartório não fez no dia, podendo ter feito no dia, porque sabe Deus se ela vai ter dinheiro para voltar lá, no dia agendado. E o posto se recusando a vacinar a criança porque não tinha certidão de nascimento. Essas coisas, elas chocam porque não é possível que o seu próprio povo não entenda o seu próprio desafio. Que as pessoas de fora falem de nós sem entender, mas aqui de dentro sem entender o nosso desafio, sem entender nossa realidade, sem entender nossa geografia, vem falar que uma mãe dessa está com preguiça, sem sequer se perguntar de onde ela veio, o que ela passou. Então é comum que você ande nesses interiores, é uma das minhas paixões, eu gosto de ir, eu gosto de conhecer a realidade do povo. E você não encontre uma mãe que não tenha um filho que não tenha nem certidão de nascimento. Às vezes está com 4, 5 anos. Agora, não é possível, não é admissível que o próprio povo da Amazônia julgue e condene seu próprio povo. E ainda mais com essa questão política, né? Eu lembro que outro dia, quando eu compartilhava sobre o projeto social, uma pessoa de um estado aí que me segue nas redes sociais e que eu já conheci pessoalmente, me perguntou assim, escuta, mas não foi no teu estado que elegeram o Lula, que elegeram o político, que elegeram o presidente? Eu digo, vem cá, e agora todo mundo tem que morrer. Porque escolheu. Escolheu errado ou não escolheu? Quer dizer que desde quando nós deixamos de pensar de forma humanizada, nós perdemos o olhar que o próprio Deus fala, que o próprio Jesus veio no mundo me ensinar por conta de questões políticas. E aí quando o próprio paraense diz isso? Porque o Pará está nesse estado. Ah, já avançamos, mas nós temos muito mais para avançar. Nós temos escolas de palha funcionando todas as turmas dentro. Todas as turmas de primeiro ano a 9º ano, na mesma sala, com a mesma professora, debaixo de um barracão. Como é possível? E aí você vem dizer assim, fulano, não passa porque não estuda, não passa porque não quer. Cara, é inadmissível que o seu próprio povo tenha coragem de falar do seu próprio povo dessa forma. Porque conhecendo a realidade, você tem obrigação de trabalhar, de fazer alguma coisa que esteja ao seu alcance para mudá-la. Porque senão, o que nós vamos ser? Só mais um? Só mais um. Pela vida. Só passando pela vida e jogando a culpa no governo. Então, quando você vê essas histórias como essa, que vocês presenciam isso direto, assim, o couro fica mais grosso para seguir em frente, eu vou mesmo, fiquei mais forte agora. Sim, é verdade, não, com certeza, essas histórias todas, e essas pessoas sofridas, vivenciando ou vivendo em estado muitas situações de vulnerabilidade econômica, social, realmente nos impacta de forma muito forte, muito contundente. A gente visitar pessoas, ou pessoas chegarem até nosso escritório em situação de não ter condições, por exemplo, de
retornar porque não tem passagem, ou dizer, poxa, já era para eu ter vindo aqui, mas eu não tive condições, é muito impactante. Então, a gente observa que é preciso que façamos algo, né? Então, eu me sinto extremamente feliz e desafiado ao mesmo tempo quando eu ouso, quando nós ousamos, através desses projetos e, sobretudo, através da informação, levar esse conhecimento a tantos que, às vezes, simplesmente não sabem, né? Vivem como pessoas totalmente alienadas. Então, elas ouvem e a ficha cai. Não, realmente eu vou procurar de alguma maneira. Então, é muito desafiador, Jonas, a gente, nas nossas andanças, né, ou encontrando pessoas, vivenciar a situação de miserabilidade, às vezes quase que absoluta mesmo, porque o Estado simplesmente não chega até essas pessoas, até essas comunidades. Então, por isso que eu digo, nós ousamos, mas que essa nossa ousadia sirva, e eu sempre gosto de enfatizar isso, de inspiração para tantos, para que a gente diminua esse fosso que tanto escraviza, que tanto vulnera, né, as pessoas. Eu acho que se a gente conseguir contagiar um tantinho com esses projetos outras pessoas, eu acho que a gente já está fazendo muito, e isso é importante, que outras pessoas também façam, para que a gente possa, para que possamos nos unirmos numa corrente para atendimento dessas pessoas, porque realmente deixá-las à própria sorte não é uma opção. Absolutamente não é uma opção. É preciso que façamos algo por essas pessoas através dos nossos projetos. Se cada um fizer um pouco, né? Como se fosse uma gotinha no oceano, mas várias gotas podem transformar. Né? E assim, nós já unimos forças a outros institutos que têm a mesma visão, né? Graças a Deus, nós já conseguimos apoio de institutos que também trabalham para mudar essa realidade. Mas agora a gente falando sobre isso, quando o Dr. Antônio Edson fala de um fosso, é realmente um fosso. Eu estava pensando, como é grande esse fosso? Porque se você prestar atenção, você ainda encontra nessas comunidades, não precisa nem ir muito longe, pessoas que vivem em condição a um trabalho análogo à escravidão. Sim. Pessoas que nunca tiveram, Jonas, uma certidão de nascimento. Se tiveram idosas que trabalham adultas, há mais de 40 anos para a mesma família, 50 anos, tiveram a certidão, mas perderam, sempre moraram em casinha de palha, de acordo com uma família compra a terra, ele muda de lugar para aquela terra, não tem nada, recebe apenas uma cesta básica, não recebe salário, e você encontra essas pessoas pelo caminho. Caraca, se você tinha dúvida de que você nasceu para fazer aquilo, quando você encontra isso pelo caminho, caraca, eu nasci para fazer isso daqui mesmo. Não é possível que você consiga dormir em paz vendo uma situação dessa, vendo que você poderia ter feito alguma coisa. Agora, vale lembrar que é extremamente arriscado, né? Estamos falando do Pará. Então, é extremamente arriscado lidar com situações como essa, mas elas existem. Às vezes elas existem debaixo dos nossos olhos. Não precisa andar 12 horas para dentro da mata para tu achar, não. Às vezes 1 hora, 1 hora e meia de viagem você acha. Trabalho análogo à escravidão. Pessoas que, como a gente diz no ditado amazônico, lambaiaram por mais de 40 anos para a mesma família. Trabalharam sem parar e não recebem remuneração alguma. Vivem em condições subhumanas, numas barracas de palha que chove dentro, para tomar conta das terras. Então, são fossos assim absurdos que a gente não tem a menor ideia. Às vezes a gente fala, mas parece muito surreal, parece muito fora da curva. Parece até que a gente aumenta para trazer emoção. Mas é a emoção é o que vocês estão contando, isso que está no dia a dia, né? Isso me faz perceber uma coisa, ou me fez perceber uma coisa. Na realidade, tem muita gente que vive em bolhas, né? E essas bolhas não permitem olhar um pouquinho mais adiante, né? Para ver essas realidades que são tantas, realidades que realmente chocam, machucam, né? Você vai em qualquer lugar assim, mais distante, uma comunidade, e você observa pessoas realmente que vivem na pobreza, famílias que vivem realmente numa situação, pessoas, senhores, que você pergunta se tem algum documento, não, eu perdi tudo, eu não tenho nada. Gente,
nem o básico. Então, isso realmente é chocante, mas, ao mesmo tempo, nos faz chegar à reflexão, nos permite a reflexão para que a gente possa fazer alguma coisa. E isso a gente está dentro das nossas limitações, é bom que se diga isso, trabalhando para que a gente possa chegar e impactar pessoas da forma mais positiva. Estou contribuindo da medida do possível. Jonas, além desse projeto que eu lhe falei, ainda tem um projeto que é bem mais impactante e desafiador, que é o projeto Viver de Propósito, que faz palestras nas escolas públicas, que já existe há mais de 2 anos. Ele agora tem uma casa, né, e vai funcionar no interior, na zona rural. Verdade. É um projeto de uma zona ribeirinha dentro da Amazônia, que vai funcionar na comunidade Rio da Ilha, que faz parte do município de Curuá. E o nosso objetivo é fornecer aula de balé, aula de karatê, capacitação para os jovens, desde valores e princípios até cursos de informática e outros, de costura, curso pré-vestibular para os jovens do interior que não têm acesso, e criar também uma espécie de cadastro de famílias acolhedoras que possam receber esses jovens quando eles forem aprovados em faculdades públicas. E isso daqui para nós tem tirado, de certa forma, o nosso sono, porque é um projeto muito grandioso. Se você pensar o custo... Desafiador, grandioso de todos os aspectos. E assim foi muito bem recebido pela comunidade, porque a ideia é que a própria comunidade faça o projeto funcionar, né? Não é só mandar a criança, os pais têm que participar, existem vários requisitos. E, cara, o mais lindo de tudo, a gente encontrar empresas e famílias que estão alinhadas a esse propósito e que vão servir, né? A pessoa que vai treinar balé quanto karatê vai ser treinada por uma empresa de Santarém de karatê, de balé, maravilhosa, incrível, que tem alinhada a mesma missão de contribuir, de impactar a vida das pessoas. Isso para nós, assim, sem sombra de dúvidas, é gratificante saber que outras pessoas estão se levantando também para fazer a diferença na vida dessas famílias. Isso. Foi impactante as reuniões com as famílias, já fizemos 2 reuniões. Impactante porque a gente achava que ia falar do projeto e quando chegou lá a gente viu uma enxurrada de depoimentos de pessoas que falaram: eu nunca tive oportunidade. Né? Mulheres que disseram: olha, engravidamos muito cedo. Homens que disseram: a gente termina o ensino médio, mas não tem oportunidade para estudar, não tem onde morar, não tem... Eu nunca estudei, doutora, porque eu nunca tive como ir para a cidade. E você saber que você pode mudar a realidade. Vamos de novo, não dá para mudar a realidade de todo mundo. Mas se essa realidade for mudada, já é muita coisa. E aí também será prestado serviço odontológico voluntário através de uma fundação aqui de Santarém, de uma igreja, a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Caraca, é muita coisa boa, assim, sabe? E a responsabilidade muito grande. E saber que o projeto social agora vai ganhar um CNPJ, vai sair do papel. O nome do projeto social do Instituto é Viver de Propósito. Não está associado ao nome Oliveira Marinho, Viver de Propósito, porque esse foi o nome do projeto criado para motivar alunos de escolas públicas. Funcionaremos 2 turmas diariamente de cursinho pré-vestibular na modalidade online. Então, eles vão ter as mesmas aulas que uma pessoa de São Paulo está tendo, ao vivo, lá no interior, através, né, da evolução da internet, dos satélites, e toda essa estrutura está sendo montada pelo Oliveira Marinho Advocacia, mas a gente precisa de mais pessoas, mais empresas que queiram contribuir, que queiram impactar positivamente. Agora que teremos um CNPJ, né, dá até para pedir abatimento aí do valor dos impostos, se doar, e a gente precisa pensar em cuidar da base. Porque quando a gente vai cuidar só do depois, não tem mais muita coisa para fazer, né? A gente precisa cuidar da base. Nossas crianças e nossos jovens precisam ser cuidados, precisa ter oportunidade agora. A gente vai precisar de madeira, de doação de madeira para construir a área onde vai ser o treinamento do karatê e do balé. A gente vai precisar de doação de madeira para construir o parquinho. A gente acabou de comprar a casa, né, para que isso funcione. É um polo, pode atender até 11 comunidades, só que tem outro desafio, transporte. Como é um lugar ribeirinho, vai depender de embarcação.
E aí, esse é o desafio de que essas outras comunidades acessem. Só para você ter uma ideia, nas primeiras reuniões, a gente já tem um grupo de WhatsApp com 146 interessados a participarem do projeto. O objetivo também é que no futuro funcione um polo EAD de alguma universidade virtual, para que aqueles homens e aquelas mulheres tenham a oportunidade de se formar. Então, é muito sonho, eu digo assim, é muito sonho para pouca grana. Mas eu também digo o seguinte, o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Né? Então, se alguém que vai assistir o podcast se sentir, cara, eu quero ajudar nesse projeto aqui, eu quero fazer a diferença, vamos precisar de voluntários para fazer o acompanhamento semanal com os adolescentes, não vai ser só jogar o cursinho para eles. Tem que ter alguém contando o testemunho. Então, Jonas vai lá, faz aqui de dentro do seu escritório, faz uma aula virtual com os meninos. Cara, olha, você tem que sonhar porque eu passei por isso. Porque essas histórias, elas transformam. Tu é prova viva disso. O podcast, a revista existe justamente dessas histórias de superação. Né? Então, já estou convidando a Vox para ser parceira do projeto também. E eu tenho absoluta certeza que esse projeto aqui, ele nasceu do coração de Deus. E o que nasce do coração de Deus sai do papel. Como é que as pessoas fazem contato para... Através do meu número de telefone, 939-8129-7599. Nós não temos site ainda, não temos o Instagram do projeto ainda. Tudo isso será criado futuramente, mas já estamos na fase de CNPJ do projeto. Né? Todas essas etapas já foram cumpridas e estamos na fase de implementação. Precisamos de madeira doada para que a própria comunidade construa o trapiche onde vai ser feito, porque como é uma área ribeirinha, enche, e a gente tem que ter um trapiche bem alto, tendo em vista que as cheias lá são bem grandes. Então, a gente tem que levar em consideração esse espaço. A casa ela vai ser utilizada para os cursos pré-vestibulares. Serão 2 turmas de 25 alunos pela manhã, 25 alunos pela tarde. Os próprios pais tomarão conta do projeto. Esse projeto só pode acontecer sob a supervisão dos pais dos alunos que se comprometeram a fazer o projeto funcionar. E o futuro é fazer com que o projeto se torne autossustentável, que esses meninos consigam casas na cidade para acolher eles, para estudar, mas que já venha preparado para morar na cidade, para morar na casa dos outros, para viver em lugar e ambiente diferente. Um projeto muito gigantesco. Se a gente começa, eu olhando agora aqui, começo a imaginar a grandeza desse projeto. E uma responsabilidade muito grande, né? Você está lidando com pessoas, com menores de idade, com pai, com mãe. E o sonho dessas pessoas, né? Mas a ideia é exatamente essa, né? É envolver, né, as famílias, pai, mãe, porque só assim é possível sair do papel, como você mesmo colocou, Jonas, um projeto tão grandioso. E é grandioso, porque se realmente isto funciona, né, obviamente isso vai contagiando todas as famílias ali presentes e sobretudo, as outras comunidades ou famílias de outras comunidades, porque isso se espalha, né, como uma corrente mesmo, né? Então, assim, eu penso que é um projeto que visa impactar positivamente famílias, que muitos jovens realmente concluem o ensino médio ali e não tem nenhuma perspectiva. Com isso, se abre um leque de possibilidades, com certeza até mesmo para você, esses jovens, trabalharem em uma condição melhor, né, futura. Então, eu acredito, estou ciente de que realmente vai dar certo. Principalmente porque nós vimos o brilho nos olhos das pessoas, dos jovens e de seus pais, quando nós conseguimos reunir com eles lá. Então, assim, estamos muito felizes e é um grande desafio. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. Né? Já deu certo, né? Verdade. Olha, se você que está assistindo a esse podcast quiser participar, contribuir com o projeto, é só fazer contato nesse número que vai aparecer aqui na tela, da doutora Bruna, e você faz contato para ajudar. Bora fazer o site, Isaac, do projeto. Podemos fazer? Uau! Pronto, vamos fazer o site do projeto. Olha aí. Deus. Muito obrigada, cara. Obrigado mesmo, obrigado. E conte com a gente quando precisar lá. Que a gente puder ajudar, a gente pode contribuir. Muito Mas obrigada, a doutora Jonas. Bruna, da onde que você veio para cá, para Pará? Meu Deus. Vamos lá, eu sou paraibana. Paraibana e cearense, né?
Porque eu nasci na Paraíba, mas morei metade aí da minha infância no Ceará. Então, me considero cearense de coração, paraibana, porque nasci lá. E outra agora que é paraense de coração, né? Não abandono, não saio, não troco por nada. Eu sou apaixonada pelo Pará. E eu acho que uma das características, Jonas, para que você viva uma vida feliz é você amar o lugar onde você está, é você ser grato pelo que você tem, é você reconhecer o tanto que você já caminhou. Eu desenvolvi nos últimos tempos um desejo ainda mais intenso de cuidar de algumas coisas da casa, né? E eu estava conversando com a minha filha mais velha, a Damli, que chegou na nossa vida há pouco tempo, e ela me perguntou por que tanto interesse, né? E eu estava refletindo sobre isso. Para mim foi mais uma pergunta para refletir. Eu mesmo refleti, meu Deus, por que mesmo tanto interesse? E aí eu me lembro que quando eu morava na casa de Taipa, né, caindo os pedaços, que era doada, que era emprestada, não era doada, entrava água no quartinho de Taipa quando chovia forte, porque a casa já era muito velha, e outras famílias tinham morado lá, e já estava abandonada porque já estava muito velha. Então entrava água na casa. E hoje ter uma casa onde não entra água, onde não alaga, ter uma casa, sabe, pensar assim, caraca, isso aqui é minha casa, eu estou segura aqui dentro, né? Esse teto é meu. Até falava para o meu marido outro dia, falava esses dias sobre isso com ele, é gratificante. Então, ser grato por essas coisinhas que parecem bobas e pequenas, mas para quem não teve um dia, sabe? E essa responsabilidade com os outros. Eu acho que não foi de mim, não foi uma ideia da Bruna. Eu cresci com pessoas muito fortes e muito preocupadas com o bem-estar social, né? Desde da mãe da minha primeira mãe adotiva, da minha avó, que era parteira na zona rural, ou seja, andava no lombo do cavalo 3 dias para fazer um parto de graça, porque não tinha carro, porque era a única solução que tinha naquele lugar. Diante dessas circunstâncias, a minha primeira adoção da minha mãe Regina foi de uma mulher forte que sempre denunciou todos os problemas do bairro, e tudo que tinha no bairro era ela que resolvia, e depois ela cuidava também das pessoas quando morriam. Ela se importava de que aquela pessoa fosse enterrada num caixão digno, tivesse flores no caixão. Eu dizia, naquela época eu não tinha maturidade suficiente, e que loucura é essa? Tu me deixa de madrugada aqui para enterrar gente que tu não sabe nem quem é. E óbvio que eu ficava com medo de ficar só à noite, na madrugada. Morria alguém, chamavam ela. Ela que tinha coragem de lidar com aquela pessoa que morreu, que vestia. E assim, eu tinha até abuso de ganhar roupa branca. Porque se morresse alguma criança do meu tamanho, ia ser a roupa branca. A gente já não tinha roupa, ainda se ganhasse branca, enterrava o povo que morria com elas. Então, a minha mãe tinha uma responsabilidade com a morte digna das pessoas. E a minha avó, a mãe dela, com o nascimento. Cada um deve ter uma missão nessa terra, né? Sua missão pode ser ensinar, pode ser cuidar da casa, pode ser cuidar da sua família. Tem missão, e não existe uma missão mais valiosa e mais importante do que a outra. Todas elas são extremamente importantes. Só, Jonas, que eu só descobri o quanto a missão da minha mãe era importante no caixão. Quando ela já não podia mais ouvir. No dia do enterro da minha mãe, eu perguntei para minha tia, quando eu entrei na igreja, era a maior igreja daquela localidade, estava muito cheia a igreja. Eu falei, tia, o que é que vai ter aqui hoje? Porque a gente chegou pro velório da minha mãe. Não era comum, eu já tinha servido naquela igreja, inclusive como catequista. Era raro encher aquela igreja, só em festa de padroeiro. E a minha tia falou, minha filha, é pelo enterro da sua mãe. Eu digo, mas não é possível que tenha dado tudo isso de gente. Ou enterro de político, ou de gente muito rica, daria aquela quantidade de gente, ou em festa de padroeiro. Aí naquela hora, na beira do caixão da minha mãe, eu digo, caraca, mãe, as pessoas lhe honraram agora porque a senhora honrava as pessoas na hora da morte. E como eu fui uma adolescente boba que eu não percebi isso antes, porque por várias vezes eu a critiquei, né? Ser maluca, mãe, eu tinha até, criticava ela
quando ela chegava, dizia, vai logo tomar banho, não vai pegar em mim, porque a senhora pegou em morto. Porque realmente é a coisa correta. E ela realmente fazia isso, né? Ela tinha muito cuidado. Mas, assim, coisas que você só consegue ver quando não tem mais chance de dizer para a pessoa, né? E na beira do caixão não adianta você dizer mais nada. É verdade. Na beira do caixão só cabe lágrimas e pronto. Aquela outra pessoa já não está mais ali, ela já não escuta mais, é só o corpo dela. E eu pensei nesse momento no propósito de vida da minha mãe, né? Talvez aí tenha... Olha, eu tenho que ter um propósito também, porque minha avó tinha um propósito, minha mãe tinha um propósito. Fora isso, eu fui, nas minhas outras adoções, eu fui... tive a influência de mulheres muito fortes. Mulheres que sempre fizeram, né, minhas tias. Eu fui de um projeto social nessa mesma comunidade que a minha mãe morava, que uma tia do coração criou um projeto social que eu mesmo ensinava as crianças. Eu era uma das alunas do projeto social à tarde e pela manhã eu ensinava os menorzinhos. Então, eu sempre estive em ambiente em que o coletivo era pensado. Em como era que essas pessoas vão viver, quais são as oportunidades que têm. E isso, sem sombra de dúvida, moldou o meu pensamento para pensar nos outros, né? Porque eu tive a oportunidade de ser transformada por uma chance. E às vezes, cara, só falta uma chance. Verdade. Tem gente que tem fome de conhecimento, fome de crescer, mas não tem o alimento. E tem aquele que tem tudo nas mãos e não tem fome, não tem nada. Dorme e acorda a mesma pessoa. Não quer mudar a sua vida, não quer mudar o do outro, ainda atrapalha dos outros. Doutora, o seu pai? O meu pai vive, inclusive eu vou lá visitá-lo. Está no interior da Paraíba, numa cidade chamada Souza, que foi na cidade onde eu nasci. E assim, caraca, não posso nem falar que ele é orgulhoso de mim, né? Porque o cara sempre acreditou. Meu pai é analfabeto, tá? A minha mãe, a minha primeira adoção, e o meu pai, analfabetos, que tem filha formada advogada. Eu acho que se tu chamasse ele para falar aqui, ele ia chorar. E ele de uma sabedoria tremenda. Seu pai fazia o quê, doutor? O meu pai, carroceiro. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, meu pai tinha 3 profissões. Ele vendia coco, ele era carroceiro e ele quebrava pedra na beira de uma BR. Um cara muito honesto, muito trabalhador. E sempre foi um grande exemplo de honestidade para mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho condição de poder contribuir com o sustento dele há algum tempo já. Isso para mim é uma honra, é um privilégio poder fazer isso. Porque o meu pai sempre falava para mim, minha filha, ele fala, eu acho que o Antoinette já ouviu isso, que você é muito corajosa, minha filha. A coragem que você tem eu não teria. Porque aceitar ir para a casa dos outros, ir para outro estado, para outra cultura completamente diferente, muito distante da gente, se submeter a tudo que você se submeteu para se formar, ele diz, não, eu conheço gente corajosa, mas igual você... A gente está falando aqui de um processo, você está falando da sua mãe, falou do seu pai, e hoje você é uma advogada de sucesso, muito reconhecida na região. Mas os nossos podcasts aqui, a gente geralmente grava numa hora, mas a gente vai abrir uma exceção, porque a gente precisa entender um pouco desse processo seu. Eu sei que vocês estão há algum tempo tudo bem. De vocês aí também na correria, mas entre a sua mãe e o seu pai ali, carroceiro, como é que você chegou como você está hoje? Rapaz, é muito tempo. Nós vamos passar 3 horas aqui, mas eu vou me esforçar para resumir. Eu utilizava o Orkut, eu vendia castanha, isso já no Ceará. Eu estudava o ensino médio, e o ensino médio não tinha no interior, tinha que ir para a cidade. Então, a gente ia ou aquelas caminhonetes D20 que era adaptada para os estudantes, que a prefeitura mandava buscar, ou no finalzinho do meu estudo apareceu um micro-ônibus lá. E a gente ia para essa cidade. Quando a gente chegava da cidade, eu ia catar castanha. O quilo de castanha era 75 centavos por aí, que era para ter acesso a meia hora, ou era 15 minutos, não me lembro bem, de internet no cyber, que tinha um cyber em frente à escola de ensino médio que a gente estudava. E nesse cyber, eu criei uma conta do Orkut. E lá na minha cidade, eu frequentava a igreja, eu fui catequista muito cedo, enfim, muita coisa na vida da Marcélia Bruna é precoce. Inclusive a crisma eu fiz antes do tempo, e, enfim, foram vários
processos de precoce, mas através desse Orkut, apareceu uma solicitação, apareceu uma fotinha de uma freira para convidar para ser amiga no Orkut. E eu já conhecia as freiras da minha cidade. Inclusive, eu queria ser freira. Tenho colegas hoje de escola que ainda me chamam de freirinha até hoje, porque brincam que era porque eu queria ser freira. E quando eu vi a foto, eu imaginei que fossem as mesmas freiras da minha cidade. E no final das contas, foi uma freira, a irmã Márcia, né, que é a minha mãe freira, que eu chamo, que deu uma oportunidade de estudo. Eu fui, no meu aniversário de 15 anos, uma tia me deu, depois de 2, 3 anos de conversa pelo telefone, a minha tia me deu uma passagem para ir visitá-la em Salvador. Eu morava no Ceará e para Salvador, e é longe, de ônibus. E ela foi, a minha tia foi também. E aí eu fui passar esse tempo lá, e quando eu cheguei lá, eu tinha uma vida muito difícil no Ceará. Aí minha mãe já tinha se separado do meu pai, era uma situação extremamente difícil, uma relação familiar entre ela e meu padrasto desafiadora. Quem me conhece sabe de tudo isso. Que eu acho o mais interessante de tudo é que quando eu posto qualquer coisa da minha história, vem essas pessoas que me conheceram no passado e reforçam isso, né? E trazem lembranças até piores do que as que eu tenho. E para ver o quanto que é uma superação. E aí eu fui para Salvador, era para passar 15 dias, mas lá as irmãs identificaram que eu tinha uma situação muito difícil no Ceará. E eu realmente tinha essa situação muito difícil na minha família, no relacionamento da minha mãe com o meu padrasto. E foi então que as irmãs me deram uma chance para estudar em das escolas da congregação. Através da minha mãe freira, da irmã Márcia, eu fui estudar nessa escola e depois fiquei 6 meses nela e depois vim para Santarém com o ideal de estudar no Colégio Santa Clara, que é do Colégio das Irmãs, para estudar o ensino médio, né? Ou em outro colégio, mas que provavelmente seria esse das Irmãs. E aí eu recebi uma bolsa de estudos no Colégio Santa Clara, no 3º ano do ensino médio, que eu digo, foi o único contato que eu tive com um ensino excelente, porque antes disso, antes da Escola das Irmãs no interior da Bahia, era só escola pública, aquela escola que a pessoa que terminou o ensino médio me ensinava, não era formado. Então, eu até brinco que quando eu tive aula de física mesmo, mas aí você teve na cidade? Tive, mas não era uma educação constante, não era aulas constantes, aparecia o professor quando queria, era uma coisa meio desregulada. É óbvio que tinham bons professores, mas também tinha escassez de professor, de profissional. E aí, nessa oportunidade no Colégio Santa Clara, eu estudei o 3º ano do ensino médio e passei, pós Santa Clara, como bolsista do ProUni Integral, para estudar numa faculdade aqui de Santarém, o curso de Direito. E para mim foi uma virada de chave. Eu passei e aí eu fui estudar. Estudei, fiquei os 5 anos e com a meta sempre de voltar, de ir embora. A minha meta não era ficar em Santarém. Minha meta era voltar. Exatamente. Foi muito desafiador, era uma cultura completamente diferente da minha. E foi muito, muito, muito desafiador morar aqui. Imagina. Exatamente. Essa meta era clara, de ir embora, né? E aí, quando eu estava finalizando o curso de Direito, no último semestre do curso de Direito, eu conheci o Antônio Edson, meu marido. Apareceu o Edson. Isso. E aí eu cheguei até a concluir o curso e ir embora para o Ceará. Mas aí a paixão falou mais alto. Voltei aqui, casamos. Fomos morar em Óbidos e assim, eu posso dizer que não tenho nenhum desejo de voltar para o Ceará. Eu amo estar aqui de verdade. Eu amo trabalhar com esse povo que é tão acolhedor. Também é uma característica dos nordestinos serem muito acolhedores. E o paraense, ele não foge, o nortista, ele não foge muito dessa realidade do acolhimento, né? Então, por isso que eu me sinto tão em casa e tão bem. Mas, resumidamente, foi uma chance, uma oportunidade que história que mudou minha uma história fantástica, Caraca, eu definiria incrível, né? Porque, é emocionante. na realidade, Bruna abraçou, né? Uma oportunidade que lhe foi ofertada, que lhe foi dada. Quantos lá no projeto não estão, de repente, esperando uma oportunidade dessa? Olha aí. Sim, né? eu recebo no Instagram mensagem de uma menina especificamente, que é dessa comunidade, que haverá o projeto, e disse, o meu sonho é ser advogada como a senhora. Ela já tem, acho que uns 3 ou 4 anos que terminou o ensino médio. Caramba.
e não teve chance de fazer o curso de Direito até hoje, né? E aí você fica pensando, vai chegar. Eu falei para ela, vai chegar, tu ainda vai dar esse testemunho. E, assim, a oportunidade, eu costumo dizer, em todos os momentos eu estava preparada, eu cursei essa faculdade com toda a minha força. Quem me conheceu da faculdade sabe, todo o meu coração, estudava muito, queria ser a melhor aluna, era bolsista, tinha que apresentar bons resultados. E aí terminei a faculdade, fui advogar no trabalhista, né? Advoguei no trabalhista, sozinha, de peito, porque como eu dominava a teoria, eu imaginei, vou dominar a prática. Só que são coisas completamente diferentes. Mas, como diz meu pai, não existe uma menina mais corajosa do que eu. E aí eu fui, não tinha jeito, era isso, eu tinha que comer, eu tinha que pagar as contas do lugar onde eu morava, tinha que ajudar nas coisas da casa, então eu tinha que trabalhar. Não tinha outra saída para mim. E, a princípio, meu interesse era fazer concurso público. Eu já tinha tido uma experiência no Ministério Público de mais de 1 ano e eu pensava de fazer concurso público. E aí eu comecei a advogar por necessidade. Comecei a ganhar dinheiro, né? Eu lembro que meu escritório era lá perto da Praça São Sebastião. Lembro de cada coisa, da primeira mesa, da primeira cadeira, dos primeiros honorários, o que eu comprei com os primeiros honorários. De tudo, absolutamente tudo. Porque faz sentido para mim. Eu acho que quando você sabe de onde vem, o quanto custou, você dá muito valor, né? Então, eu sou uma pessoa muito dedicada ao que eu faço. Eu acho que essa é uma característica minha. E há algum tempo atrás eu diria que era um defeito meu, que eu resolvi aceitá-lo, que eu me importo. Eu me importo. Eu não gosto de ver as coisas e que as coisas cheguem ao meu conhecimento. Eu não gosto da sensação de não poder fazer nada, ou de ser tolhida a fazer. E essa verdade, ela também incomoda. Essa verdade, ela não traz só coisas boas. Não tem. A grande massa, a maioria das pessoas, elas preferem a vida tradicional, a vida comum, em que todo mundo aceita tudo, baixa a cabeça, diz que está tudo bem, agrada a todo mundo e segue. E quando chega uma pessoa que tem coragem de dizer, ei, não está tudo bem. Aí incomoda. Aí incomoda, né? E lidar com esse incômodo é o desafio, porque esse constrangimento social é justamente para você parar. Desde que o mundo é mundo, não foi criada por causa de mim. Se você for olhar, todas as eras existem, e a filosofia explica isso. Existe toda a vida que alguém decide sair do lugar comum, se elevar de alguma forma, ele vai enfrentar desafios. Então, esse constrangimento social, ele tem um objetivo único, frear, parar, diminuir, eliminar. O que tu vai fazer com isso? Porque é chato, não é fácil de lidar. Mas se tu tem propósito claro, se tu tem um objetivo claro, não tem constrangimento social, não tem massa que pensa igual todo mundo, que faça você mudar de ideia. E ter essa... A minha tia sempre disse assim, inclusive eu vou encontrar com ela em poucos dias, ela fala assim, mulher, tu sempre teve opinião. Ela é cearense. Mulher, tu sempre teve opinião para tudo. E eu fico pensando, é mesmo, tia, eu sempre tive opinião para tudo. Porque eu tive pessoas que me ensinaram, ei, é melhor assim. Tinha gente que tentava me tolir. Olha, não é bom esse comportamento. Ninguém gosta de quem questiona. Ninguém gosta de quem fala. E eu tinha outra tia que dizia, minha filha, se importe. Se importe, se importe. Inclusive, ela faleceu no ano passado. E eu, quando eu mandei a coroa de flores, eu disse, se importar, muda o mundo. Foi ela que me ensinou isso. Se importe, porque no mundo em que todo mundo mandava eu me adaptar e ser igual a todo mundo, ela dizia, você não vai ser igual a todo mundo, você tem que se importar. Mulher, o que tu tem de mais lindo é porque tu se importa com as pessoas. Mulher, esse é o teu diferencial. E caraca, que filosofia, que sabedoria, né? Se eu pudesse, eu teria aproveitado, se eu soubesse, eu teria aproveitado muito mais da sabedoria dessa minha tia, porque ela me falava isso com tanta convicção. Minha filha, se importe, se importar muda o mundo. Não vá ser igual aos outros. Você tem que ter opinião mesmo. E sempre foi uma característica minha, opinião. E tô criando um menininho que tem 4 anos. Vai fazer 5 anos, o neto. O cabra tem uma opinião para tudo. E aí quem tá perto já diz filho de quem, filho de quem. Né? Até o professor do karatê hoje, filho de quem. Não tem como negar, porque dentro da nossa casa
a gente já trabalha isso. Nosso filho tem que ter opinião, ele tem que se posicionar. Tem que se posicionar, porque o 2025 ele exige posicionamento, gente. Quem tem medo de desagradar, não vou fazer, é tudo, como a gente tem uma expressão na nossa região, liso, igual surubim, cara, não conecta. Não conecta agradar todo mundo. Não existe essa possibilidade de agradar todo mundo. Não existe essa possibilidade. Doutora, tem uma expressão que diz assim, o cavalo passa selado, né? Quando o cavalo passou selado para a senhora montou nele e seguiu, né? Estou cavalgando até hoje. Quando passou, montou no cavalo e não perdeu a oportunidade. Não perdi a oportunidade, né? E sugiro para as pessoas, muitas vezes você tem vontade de pular do cavalo, de abandonar a corrida, de não ter coragem de olhar mais para frente, porque durante essa oportunidade ele tem muito desafio. E é isso que a gente quer que os jovens entendam. Não é que foi tudo maravilhoso. Eu resumi aqui 7 anos em 2 minutos. Não é assim. A vida não passa assim, instalou o dedo e tudo aconteceu. Teve muita coisa ruim no meio do caminho, mas também teve muita gente boa que deu a mão. E se a gente parar para pensar mesmo, fizer as contas direitinho, tem mais gente boa do que gente ruim. Então, nós estamos acostumados, viciados a repetir aquela frase que é um monte de lobo em pele de ovelha. Gente, tem mais ovelha do que lobo. Tem mais ovelha, tem mais gente boa aí preparada para ajudar em projeto social, para fazer a diferença na vida das pessoas, sendo bom profissional, sendo bom pai, boa mãe. Porque a gente precisa falar sobre isso. Sucesso não é só ter uma carreira de sucesso. Um processo. Sucesso também é ter. Eu fiz essa pergunta para uma agricultora em Curuá, em uma das palestras que eu dei. Gente, o que é ter uma vida extraordinária? 1 minuto, todo mundo calado. Gente, o que é ter uma vida extraordinária para você? O que era uma vida muito maravilhosa que você quer? Depois de mais 1 minuto de silêncio, uma levantou o dedo e falou: doutora, uma vida extraordinária para mim é uma família que deu certo. Porque a gente está achando que só existe extraordinário no mundo profissional. E o extraordinário do mundo profissional é porque existe um extraordinário na vida pessoal. O trabalho maior para ser ajustado é na vida pessoal. É você descobrir quais são os seus traumas, é você trabalhá-los, não esconder para debaixo do tapete. Como é que eu vou trabalhar que eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo? Vai conversar com alguém da tua confiança. Abre para alguém, pede a orientação de alguém, né? A multidão de conselheiros. Às vezes você tem a multidão de conselheiros, mas você que não usa. Porque tem vergonha, tem medo de mostrar sua vulnerabilidade, mostrar que está sofrendo para alguém. E vai ficando cada vez mais doente. Então, o sucesso profissional, ele pressupõe um sucesso pessoal. Com certeza, com certeza. Olha, eles ficariam mais um tempão por aqui, mas assim, uma história fantástica. Desejo muito sucesso no projeto, nos 2 projetos, né? Isso. Conta com a gente no que precisar, a gente está pronto para... Obrigadão, doutor, por ter tirado esse tempo para bater esse papo aqui com a gente. A nossa audiência agradece muito. Muito obrigado, Jonas. Foi assim, uma tarde-noite, né? Quase a gente pode dizer dessa maneira. Exato. Excepcional, muito bom bater esse papo, explicar aqui certas situações, conceitos, aquilo que a gente entende como algo que verdadeiramente importa para passarmos isso para as pessoas, para impactarmos a vida das pessoas com a nossa história, né? Com os nossos sonhos, com aquilo que deu certo, com aquilo que está dando certo, com aquilo que a gente busca para nós e que, se nós queremos, a gente também quer o melhor para as pessoas. Então, assim, muito obrigado aí por esse papo gostoso, esse papo muito bom, que eu tenho certeza que quem nos assistir também vai gostar de ouvir, e espero que a gente, de alguma maneira, com uma gotinha ali, possa também contagiar a vida das pessoas que vão nos ver, vão nos ouvir. Maravilha, maravilha. Doutora, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Jonas. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe cada dia mais os projetos de vocês, tudo aquilo que vocês colocam às mãos. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, poder, através desse podcast, falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho dos nossos desafios, né? Porque a gente tem que trazer para as pessoas a realidade, o mundo real. Isso. O mundo real é assim, a gente tem altos e baixos, a gente tem sucesso, mas a gente tem um preço para pagar. Todas as escolhas
tem consequência, né? Nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas escravos das consequências. Então é um prazer estar aqui. Eu espero que possa contribuir com as pessoas. E para quem ainda não me acompanha no Instagram, né? É Marcélia Bruna no Instagram. Vamos esperar o site que a revista Vox vai preparar para o projeto Viver de Propósito. Eu vou postar lá e eu tenho certeza que a revista também vai postar. E precisando, nós estamos aqui. Legal. Também foi um prazer receber você lá na premiação, por isso que o Oliveira Marinho estava lá. Né, é uma honraria, acho que é mais que justa, né? Obrigada, por tudo que vocês fazem. Bom, você que ficou aí até agora, obrigado aí pela oportunidade de ter ficado até esse momento com a gente. Dá teu like aí se não deu. Compartilha essa informação também. Um forte abraço, até a próxima.